voltando para o nosso segundo bloco, e agora a doutora Ingrid vai continuar explicando para a gente essa questão das consultas, do tempo das consultas e como é que o usuário deve proceder. Como eu estava falando anteriormente, né, às vezes o beneficiário ele tem confiança naquele profissional, naquele médico, sim, que já faz um tratamento há um determinado tempo, né, que tem uma boa relação com aquele médico, e o plano às vezes não consegue cobrir, né, os honorários daquele médico. O que o beneficiário pode fazer se for o caso do contrato de plano de saúde dele? Pedir o reembolso. Né? Há alguns contratos de plano de saúde que têm a cláusula de livre escolha. Então é importante também, quando o beneficiário for contratar aquele plano de saúde, ele se atentar a essa cláusula, porque daí ele pode consultar com o médico que ele tem a preferência e depois pedir o reembolso para o plano de saúde. O que é importante frisar é que esse reembolso, ele tem uma porcentagem. E ele tem que estar dentro, tem que estar no contrato isso, né? Tem que estar no contrato. No plano. Exatamente, tem que estar estipulado no contrato a questão do reembolso, né? Depois nós temos outras modalidades de reembolso quando não tem a cobertura do credenciado pelo plano naquele determinado local. Daí a gente tem a outra modalidade de reembolso, mas da livre escolha ele pode fazer a preferência pelo profissional, sim, e depois ele pede o reembolso aí pelo plano de saúde, né, mediante uma nota fiscal, né, ele encaminha para o plano e ele consegue o reembolso desse procedimento, dessa consulta, né. Doutora, conta pra gente com relação às especialidades que não existem dentro do município. Uma cirurgia, um especialista que não tem, por exemplo, no município, vamos falar do município de Avaré, e o usuário necessita dessa especialidade, ou de uma cirurgia que não é feita no município, ou de uma determinada especialidade. Como ele deve proceder? É importante frisar, como nós já havíamos falado anteriormente, com relação à cobertura geográfica. Né? Então, o paciente ele tem que se atentar com relação a isso, né? Fora isso, as doenças que estão elencadas ali no seu contrato e também no rol de procedimentos da ANS, elas possuem cobertura, né? Então, se for uma cirurgia derivada de uma doença que possui cobertura no seu contrato, o plano de saúde é obrigado a fornecer essa cirurgia. Fora do município? Fora do município. Inclusive, em alguns casos, ele é obrigado a transportar o paciente também até aquela localidade. Então, isso tudo, né, é feito um requerimento ao plano, o plano tem o prazo para apresentar isso no caso de uma cirurgia eletiva, né? E também, na pior das hipóteses, né, se o paciente não tiver ali o tempo a seu favor, ele pode custear isso e depois ele tem o reembolso integral pelo plano no prazo de 30 dias. Eu acho importante a gente frisar porque existe determinadas cirurgias que às vezes não é feito dentro do município e a pessoa precisa realizar essa cirurgia fora do município, né? E quando é assim que o plano não oferece, ele acaba custeando essa cirurgia. Exatamente. Quando o paciente faz, né, quando tem a cobertura daquele procedimento, ele faz o pagamento e depois o plano é obrigado a reembolsar ali no prazo de 30 dias. E quando, vamos supor, o profissional, usuário, contratou um profissional, paciente e tal, do profissional, e ele precisa de uma cirurgia e o profissional, pela remuneração que o plano dá a ele quer cobrar além. Como é que fica essa questão para o usuário? A cobrança por fora do plano de saúde, ela é uma cobrança ilegal, né? Então o paciente não está autorizado a fazer o pagamento desse adicional, né? Desse profissional que é credenciado pelo plano de saúde. O paciente ele pode procurar um outro profissional do plano, né, que atenda às suas necessidades e inclusive fazer uma reclamação também no seu plano de saúde, né? E não só no plano, como também na ANS ou no Conselho Regional de Medicina, né? Porque essa prática de cobrança por fora é uma prática ilegal. Mas às vezes o usuário ele fica com receio porque ele confia no profissional. E aí, como é que fica, né? Se eu vou falar, denunciar ou fazer alguma coisa, aí o profissional não vai querer me atender.
Existe, é né? muito delicado essa situação, É uma né? situação difícil, mas existe, né? Existe bastante, existe bastante. Com relação, quando você vai contratar um plano, ele oferece, vamos supor, vários laboratórios, né? Laboratórios, serviços de imagem. E aí, de repente, durante a vigência desse plano, o serviço não oferece mais X laboratórios ou X serviços de imagem que ele oferecia quando eu contratei o plano. O prestador, ele é obrigado a continuar fornecendo ou ele tem uma outra saída com relação a esses exames? Quando você assina um contrato de plano de saúde, como eu falei anteriormente, você deve observar quais são os laboratórios que são credenciados. A partir do momento que você contratou aquele serviço, o prestador é obrigado a fornecer aquele serviço, tá? Se por um acaso houver um laboratório for descredenciado daquele plano, o plano é obrigado a cobrir, né, aquele laboratório que foi descredenciado, oferecendo outro da melhor qualidade, da mesma qualidade, né, com a mesma qualidade dos exames, do serviço, da prestação. Ele não pode deixar o beneficiário sem a prestação daquele serviço. Mas se o beneficiário quiser discutir isso judicialmente, ele pode discutir, e há casos em que os tribunais entendem, né, que o beneficiário tem direito de ser atendido naquele determinado laboratório, porque foi aquele laboratório que ele contratou no momento em que ele assinou aquele contrato de plano de saúde. Há algumas exceções, né? Por exemplo, de laboratórios que fecham, né? Então a gente tem algumas exceções aí em que o plano fica impedido de oferecer aquele laboratório por um determinado tempo, né? Mas tudo isso tem como ser discutido judicialmente. Outra dúvida que o pessoal tem bastante é com relação à internação. Durante a contratação do plano, ela oferece internação, né? E aí você precisa de uma vaga, ou para uma cirurgia, ou para uma clínica, né? Uma internação de clínica geral. E você às vezes chega no hospital e não tem essa vaga, né? Nós tivemos muito isso na questão do Covid, né? Que às vezes teve pacientes que tiveram que ser transferidos para outros municípios, tal. Como é que se dá essa transferência? A pessoa é obrigada a ir para outra cidade? O convênio tem que dar esse suporte? Como é que fica essa situação? Se há uma cobertura hospitalar no plano contratado pelo beneficiário, sim, o plano de saúde ele é obrigado a fornecer, né, essa vaga hospitalar. Se não houver ali naquela localidade, a que fique mais próximo, né, o que ficar mais próximo. O que eu falei anteriormente também é com relação ao deslocamento, né, então se por um acaso o paciente ele precisa se deslocar, o plano também deve cobrir esse deslocamento dele. Então, se há cobertura, o plano tem que fornecer. Se não for no município, num outro município, de preferência no mais próximo. Exatamente. E aí ele tem que dar essa resposta para o beneficiário. Exatamente, ele não pode deixar o beneficiário sem a cobertura dessa internação. Com relação ao custo dos planos, né? Eu contrato um plano X. Aí começa a ter uma alta muito grande esse plano. Como é que é feita essa avaliação? Quem que pode orientar se é isso mesmo que está acontecendo? Se esse aumento é um aumento correto? Como é que o beneficiário faz para saber se realmente esse aumento está correto? Quando nós conversamos sobre quais os pontos importantes que o beneficiário tem que se atentar na hora de contratar um plano de saúde, o reajuste é um ponto que ele deve se atentar antes de assinar o contrato de plano de saúde, né? Então, por meio do site da ANS, ele consegue ter acesso aos reajustes anuais que foram feitos nos últimos anos naquele determinado plano. Então, ele consegue ver qual foi o percentual de aumento que teve. Então, para isso, antes de contratar, ele já vai saber mais ou menos qual que é a média de reajuste anual que é feito naquele determinado contrato. Então é importante se atentar também ao reajuste antes de assinar o contrato. Depois que você assinou, nós temos dois tipos de reajuste. O reajuste por faixa etária, que é aquele que é determinado
pela ANS também. Veja bem, muitas pessoas confundem, né? Então toda vez que eu fizer um aniversário, eu vou ter um reajuste. Por causa da idade, né? Exatamente. Não é assim que funciona. Existe um critério, né? Então, o primeiro reajuste por faixa etária, ele acontece aos 19 anos, depois nós temos outro reajuste aos 24, aos 28, aos 33. Então, existe uma tabela lá, né, na ANS, e estipulando quais são as mudanças de faixa etária que incidem um reajuste. E esse reajuste é muito grande, dependendo da faixa etária? Depende da faixa etária, depende do tipo de contrato, né, que o beneficiário assinou, se é um contrato individual, se é um contrato familiar, um contrato coletivo, empresarial ou por adesão, vai depender do tipo de contrato, tá? Por isso que é importante você analisar isso antes de contratar, para saber qual que vai ser a expectativa ali, para você não ser pego de surpresa, né, quando houver esse reajuste. E o reajuste anual é aquele que é feito após os 12 meses, que nós chamamos do aniversário do contrato. E aqui eu também gostaria de fazer uma ressalva, que muitas pessoas confundem, né? Quando você contrata um plano de saúde na modalidade individual, você assina aquele contrato. Então é contado da assinatura daquele contrato. Agora, se você escolhe um plano coletivo, né, por adesão, na categoria... De uma empresa, por exemplo? Exatamente, o empresarial. Vai se contar o aniversário daquele contrato quando a empresa assinou aquele contrato. Então, muitas vezes o beneficiário procura um advogado, eu contratei esse plano há 4 meses e eu já sofri um reajuste. Mas não é no aniversário da assinatura? Não, é na assinatura que foi feita entre a empresa e a operadora de plano de saúde. E não no momento em que você assinou aquele contrato. Por isso que é importante também, quando você for contratar um plano de saúde, conversar ali com quem vai te vender esse plano, né? É que são muitos detalhes, São né? muitos detalhes. Quando que vai ser o próximo reajuste? É daqui 12 meses, né? Ou é no aniversário, né? Para você saber onde que você está entrando, né? Que tipo de contrato que você está assinando. E com relação ao reajuste, né, que você tinha me perguntado se existe um percentual, em alguns tipos de contrato, sim, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estipula um percentual máximo de reajuste para os contratos individuais e familiar, né? Já os contratos coletivos, eles são, o reajuste é estipulado entre as partes, não tem essa interferência, né, da agência reguladora. Então, há casos em que o percentual de reajuste de um ano para outro, ele chega a 130%. Nossa, alto, né? Exatamente. Há mensalidades aí que triplica o valor de um ano para o outro. Então, nesses casos, você pode pedir para o plano de saúde o descritivo, né? Muitos planos enviam para a sua residência o cálculo, uma cartinha. Ele envia qual foi o percentual, né, o cálculo certinho. Explicando todos os detalhes. Exatamente. Se ficou alguma dúvida, você pode procurar o plano para sanar aquelas dúvidas, pode procurar a Agência Nacional de Saúde Suplementar também pelos meios de comunicação. E se não for resolvido, como eu falei anteriormente, você pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor e também um advogado especialista na área, que daí nós vamos analisar aquele contrato, analisar aquele cálculo de reajuste, saber quais foram os critérios que o plano de saúde adotou para fazer aquele reajuste tão alto. E assim, Beth, em muitos casos que a gente lida no dia a dia no escritório, a própria operadora do plano de saúde não sabe nos justificar por que teve esse aumento tão grande. Então, quando a gente judicializa isso, a chance do consumidor, do beneficiário, conseguir diminuir esse reajuste é muito grande. Além do que ele pode também cobrar, se ele já pagou aí essa mensalidade com esse reajuste, ele pode reaver esse dinheiro de volta aí durante os últimos 3 anos. Olha, então super interessante isso. Exatamente. Doutora, eu gostaria de agradecê-la por todas essas informações. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão se fazer valer dessas informações quando for contratar um plano de saúde ou os planos que já existem. Gostaria de agradecê-la por ter passado tantas informações para a gente.
Aproveitando também, agradecendo o Café Mercearia por nos receber de uma forma tão carinhosa, está sempre aqui em parceria com a gente. Agradeço também Supermercados Pinheirão por ser um dos nossos colaboradores. Obrigada e até mais. Se você busca um supermercado que preza pela qualidade no atendimento e oferece uma ampla variedade de produtos, o Pinheirão Supermercado em Avaré é o lugar ideal para você. Venha conhecer e se encantar com tudo que temos a oferecer. Nossa equipe está sempre pronta para recebê-lo com um sorriso no rosto. Valorizamos o relacionamento com nossos clientes e nos esforçamos para garantir que cada visita seja memorável. E não para por aí. Nossas prateleiras estão repletas de produtos de marcas renomadas e uma ampla seleção de opções para atender a todas as suas necessidades. Seja para abastecer a sua despensa, cuidar da sua higiene pessoal, cuidar da sua casa ou até mesmo para encontrar aquele item especial que você estava procurando, no Pinheirão Supermercados você encontrará tudo em um só lugar. Loja 1, Avenida Pinheiro Machado. Loja 2, Jardim Europa. Loja 3, Bom Sucesso. Pinheirão Supermercados, 29 anos de história.